Louvado seja o nome do Senhor, graça e paz, igreja. Melhor dia nosso, porque ele já está ganho, ele está garantido, né? Amanhã talvez, mas esse a gente já colocou na conta e temos histórias para contar, amém? O que foi ontem já passou, hoje é que está valendo exatamente o agora, porque não podemos pensar no que vem, nem tampouco pegar de volta o que já passou. Deus nos dá esse momento, essa oportunidade, e ela é a melhor que nós temos, amém? E nós estamos no período de falar sobre alianças, e alianças arremete para pacto. Pacto, quando a gente fala de aliança, a gente pensa em casamento. O pastor Júlio falou assim, vou botar 2 alianças. Eu falei, não bota não, senão parece casamento. Porque arremete a casamento. O casamento é um pacto. Mas o casamento hoje virou um consórcio, né? Quem dá mais, arremata, leva, desleva, faz, desfaz. Não é assim, Alexandre? Lá naquela ronda lá, bota o consórcio. O cara paga um tempinho, ele não quer mais não, muda de coisa, muda de ideia. O casamento hoje virou esse consórcio, né? Família não, família é instituição que foi pactuada por Deus lá no Éden. E desse pacto não caiu uma vírgula. A família é um dos primeiros projetos de Deus e ela continua de pé. E as portas do inferno não vão prevalecer. Não importa o que a modernidade traga, não importa as invenções que se façam por aí, família é projeto de Deus. E esse projeto não foi quebrado, esse projeto não mudou, não precisou ser feito um pacto novo por causa disso, absolutamente. Ele é um pacto de Deus, que envolve Deus, que é da vontade de Deus. E a vontade de Deus é soberana e não pode ser alterada, amém? Nós louvamos ao Senhor pela oportunidade, louvamos ao Senhor por esse momento. Todos os dias eu agradeço a Deus a oportunidade que tenho. E quando penso em aliança, vou falar conosco, Deus, o Espírito Santo fale conosco, através da aliança feita a Noé, a chamada aliança noética. Está escrito lá no capítulo 9, no capítulo 9 de Gênesis, versículo 9. 9:9. E nós estamos falando de é a terceira aliança que Deus faz. Imagina só, Deus cria o homem e da criação até Noé já temos 3 alianças. Que coisa que é esse homem que Deus criou. Gente, que povo que dá trabalho. Capítulo 9, verso 9 da Gênesis. Eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência, e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos, os animais selváticos, que saíram da arca, como todos os animais da terra. Amém? Graças a Deus, a palavra de Deus é poderosa. Pode se sentar, igreja. A gente vai ver que Deus, nesse tempo, está fazendo uma terceira aliança com o homem. Gente, em pouco tempo. A gente pensa muito rapidinho, assim, obviamente que não é diazinhos, como diz o outro, não é diazinhos corridos. É tempos corridos. E nesse tempo, Deus estava instituindo com o homem uma terceira aliança. E a gente pensa na primeira. Quando eu li esse versículo, eu pensei na primeira, né? Deus chega lá, cria o Éden, e o Éden está pronto, era um local bom, era um local excelente, e eu comecei a pensar, tudo que Deus fez para o homem era bom, e os planos de Deus não mudaram até hoje. Deus edificou o homem, criou e edificou para ele ser eterno. Aí, às vezes a gente tinha algumas exéquias, e eu ouvia o pastor Roberto falar, eu gosto dessa palavra, Deus odeia a morte. No projeto de Deus não existia a palavra morte. E então Deus cria o homem. E quando cria o homem, ele vê que é muito bom, era uma obra perfeita. Era uma pessoa, era alguém que se assemelhava ao seu Criador. Era alguém que carregava em si perfeição e generosidade. Mas tinha uma coisa, era tolo. Era tolo. Era um homem
era um homem ingênuo, era um incauto. E Deus dá uma ordem para ele e fala com ele: você tem direito a tudo desse lugar. Imagine que tudo era tudo, absolutamente tudo, porque lá só tinha ele e a sua mulher. Mas pareceu pouco aquele homem. Porque Deus falou: você tem acesso a tudo, mas tem uma coisa que eu gostaria que você não fizesse. Daquela árvore você não come. Naquela árvore você não toca. E às vezes a gente precisa pensar na nossa vida e existência, porque a palavra diz que lá no Éden, naquele lugar de delícia, num lugar que era tudo bom, havia alguém sagacioso. Havia uma coisa, havia um animal ali que era sagacioso. Olha isso. Quando eu falo em sagacioso, remete você a quê? A alguém que espreita, alguém que espera, alguém que sonda, que fica esperando a oportunidade. E a oportunidade chegou. E a palavra coloca o homem num patamar de ingenuidade, de quase tolo diante daquela criatura sagaciosa, que fala com ele como um adulto malvado falaria com uma criança. Deus disse que você não pode comer nada desse lugar. E aí o que a mulher diz? De nada desse lugar, não, a gente pode comer daquela, a gente só não pode comer daquela árvore. E aí aquela serpente sagaciosa, querendo frustrar o plano que Deus tinha para aquela criatura, ela vai e diz: eu sei por quê. Porque no dia que você comer vai ser igual a Deus. E o que acontece com a interioridade daquele homem? É contaminada. E ele se esquece. Hoje de manhã eu e o Vitor falando sobre isso, a gente numa discussão muito boa de estudo teológico pela manhã. Aquela serpente faz com que o homem tenha a mesma atitude que Lúcifer teve lá no inferno, lá no céu. Eu vou subir às maiores alturas e vou me sentar no trono de Deus. Come e você vai ser igual a Deus. E o que é que o homem faz? Tolo, inocente, incauto, se esquece que não deveria, se esquece da ordem, vai lá e desobedece. E quando ele desobedece, rompeu a aliança de eternidade. Trocou por uma desobediência o tempo da eternidade. Por isso que Deus não gosta da morte. Por isso não havia nos anais de Deus a palavra morte. Ela é intrusa, ela entra de abelhuda, ela entra sem ser autorizada, ela trouxe finitude à nossa vida. Deus nos criou para ser eterno, e todas as alianças que Deus fez com o homem arremete a essa eternidade, abre as portas da vida eterna. Deus, no percurso da história bíblica, a gente vai encontrar Deus fazendo alianças de renovo com o homem, alianças que trazia, que reabilitava o homem aquele estado inicial. O comportamento de Adão foi tão cruel que ele quebrou a relação de confiança que Deus tinha nele. E Deus, então, uma coisa que eu nunca falei na escola dominical, vou acrescentar agora com mais força. Naquele momento, Deus perde a confiança em Adão de tal maneira que põe ele para fora. Bota para fora do Éden. Então, a desobediência agora colocou Adão do lado de fora do Éden. Se você está em um lugar onde você não conhece nada e Deus te põe para fora e alguém te põe para o lado de fora, e equivalia a uma noite trevosa porque a vida guinou no ato da desobediência, aquilo foi tão terrível que Adão se viu nu. Não nu de roupa, porque não se sabia o que era nu de roupa. Não existia roupa, então se não existia roupa, você não sabe o que é nu. Era nu na interioridade. Era descoberto na sua própria vergonha, no seu próprio fracasso. E ele diz: eu ouvi tua voz,
vi que estava nu, eu vi que estava fracassado, eu vi que tinha caído, senti vergonha. E Deus imediatamente soube que alguém tinha se rebelado contra a ordem que ele tinha dado de não coma. Deus percebeu e perguntou. E aí o homem cometeu a segunda estupidez. Quem disse que você estava nu? E ele imediatamente, a mulher que o Senhor me deu. A mulher que o Senhor me deu me fez desobedecer. Não assumiu a própria irresponsabilidade. Então a culpa era da mulher que era defeituosa. Aí ele vai para fora. Aí Deus fala, Adão, eu não confio mais em você. Vou botar você do lado de fora. Parafraseando essa história que a gente conhece tão bem. E Deus põe Adão para o lado de fora. E se a gente continuar a leitura, a gente vai ver que Deus fecha o portão. Por que fechar o portão? Para que ele não volte. Ah, Deus, ele poderia voltar? Poderia. Poderia, porque ele não sabe o que tem do lado de fora. Quando ele sai, ele só sabe de uma coisa. Do lado de dentro, delícia. Do lado de fora, abrolhos. Sabe o que é abrolhos? Espinhos. Do lado de fora, labuta, dores, trabalho. Do lado de fora, maldições. Essas que a gente conhece bem, porque do lado de dentro a gente não conheceu nada. Agora, do lado de fora, a gente conhece em abundância. A intrusa chegou na nossa vida. Irmãos, coisa terrível, Deus confiou tão pouco em Adão que colocou vigia no portão. Bota vigia para ele não voltar, para não acontecer que ele volte. Deus põe vigias, espadas flamejantes em torno da árvore da vida. Olha só, mesmo que ele passe pelo portão, pela segurança do portão, que o portão se abre, ele não chega na árvore da vida. Não nessa condição. Deus faz o sacrifício para cobrir a vergonha de Adão antes que ele saia do Éden. Mata o primeiro animal e Adão sai. Aliança rompida, como é na vida de qualquer pessoa hoje que quebra uma aliança. Ele é alcançado pela vergonha, pela frustração, é alcançado pela dor. Qualquer pessoa que tem uma aliança rompida, ele é tomado por qual espírito, igreja? Espírito de amargura. Espírito de amargura. É uma raiz de amargura que toma a vida daquela pessoa e ela vai nutrir aquela dor daquela quebra de aliança. Deus perdeu a confiança em Adão. Adão era a joia da criação. Aí, eu conversando com o Vitor hoje pela manhã, o que Lúcifer era no céu? A joia da criação. Era o mais belo entre os querubins. O primeiro que ocupava lugar na fila, na primeira fila, era aferidor, regente do coral, era alguém que tinha muita importância. E, de repente, Deus lança ele fora. E, de repente, pela quebra de aliança do homem, o que é que Deus faz? Fora, filho, vai aprender a viver agora por tua própria conta. Deus perdeu a confiança no homem, não foi sem causa. Não foi sem causa. Porque Adão abriu mão de tudo que ele tinha de melhor. Ele se sentava no primeiro lugar da mesa. Ele gozava da posição de melhor confiança. Não existia competidor com ele. Ninguém. Mas uma coisa ele era, incauto. Era um inocente, um homem relativamente tolo. E a Bíblia vem nos falar sobre isso. Que a gente deve ser simples, mas também prudente. Também prudente, porque a ausência dessa prudência nos dá excesso desnecessário de confiança dentro do patamar da fé. E a gente às vezes esquece que o nosso inimigo se chama demônio, diabo, aqueles nomes todos que o pastor coisa feia, que ataca, que pega as nossas fraquezas e que quebra a confiança de relação que a gente tem com o nosso Deus. E o tempo anda. O tempo marcha e Deus procura alguém. Surge aí todos os reveses que o ser humano pode conhecer, surge daí. Daqui a um tempo a gente tem um crime qualificado lá na família de Adão. Tudo por causa de uma aliança rompida. O filho de Adão é um homem perverso que na encolha assassina seu próprio irmão sem dar a ele nenhuma chance de defesa.
Irmãos, ninguém tinha contado isso para ele. Não tinha dado em nenhum jornal essa possibilidade, mas ele descobriu. Foi traiçoeiramente tomado por um espírito de inveja e mata o seu irmão. E quem clama por justiça quando não há testemunha? A própria terra que Deus criou. Caim, o sangue do teu irmão fez com que a terra clamasse por justiça. O homem estava se perdendo cada vez mais daquilo que Deus tinha criado para ele. Todos os pactos e alianças iam se quebrando no transcurso da sua vida. E, de repente, Deus encontra Noé, e a palavra vem dizer que Noé era um homem que temia a Deus. E Deus chega com aquele pacto quebrado, alcança Noé e faz um pacto de vida, um renovo. Deus reanima, Deus faz outra aliança com Noé. E Deus diz que vai abençoar a família e tudo que está com Noé dentro daquela arca. E quando chega depois do dilúvio, o que é que acontece? A característica perdida do homem se levanta mais uma vez. Se levanta mais uma vez. Irmãos, e de alianças em alianças. Parecia que era casamento de um lado só. Parecia casamento de um lado só. E a graça de Deus nos viu perdidos e capengandos num deserto sem fim. Deus faz uma aliança com Moisés, depois de fazer uma aliança poderosa com Jacó. Deus faz uma aliança com Moisés e conduz o povo pelo deserto. A promessa era de vida, a promessa era de terra, era de renovo, era de tempo livre. O homem teria de novo restabelecido a aliança e seu contato com Deus, mas ele teria que ser fiel. Toda aliança exige de um dos seus sócios uma fidelidade. Exige fidelidade absoluta. Sabe por quê? Porque Deus não quebra nenhuma de suas promessas. Deus não interrompe nenhum dos seus sonhos em relação à nossa vida. Deus não precisava nos olhar, não precisava nos ver, mas nos amou profundamente no ato da criação. Primeira coisa que uma pessoa faz quando o bebê nasce é o quê? Ele vê a fragilidade. Ele vê a impotência daquela criança. E foi assim que Deus viu o homem. Necessitado de cuidado, necessitado dele. A gente imagina o homem, Deus pega lá a mão, suja de barro, né? É muito romântico a gente pensar assim, que Deus criou o homem do barrinho, lá ficou naquela coisinha. Mas imagina só, Deus cria esse homem com suas próprias mãos e olha para ele. E a criatura dele, aquele homem não nasceu de uma mãe, vou falar igual Morena, vó, quem foi a mãe de Adão? Vó Adão tem que ter mãe. Aí Cécia fala, pergunta por que ele tem que ter umbigo, filha. Pensa nisso. Então, olha só, Deus faz aquele homem, pega aquele homem com amor, vê nele a perfeição da criatura, da criação. Não bastasse tudo que é flores, não bastasse os animais lindos que a gente conhece por aí, Deus olha o homem e vê ele inigualável, gente. Não existia igual, não tinha como comparar. Deus amou aquela criatura sem saber o quão perverso ele podia ser. Sem saber, parafraseando, obviamente, porque Deus com certeza saberia. E então, Deus quer reabilitar o homem. Não funcionou. Não funcionou com Noé. Não funcionou com o povo hebreu, o povo israelita. Não funcionou. E Deus viu uma coisa. Para que o homem fosse realcançado, para que houvesse aliança refeita, precisava derramar sangue. E de animais não estava funcionando, não tinha animais que tirassem o pecado dos homens. Por fim, o sacrifício já era pessoal. E eles continuaram sacrificando, até que veio a lei da proibição de sacrifício. Já muito recentemente, em comparação, veio a lei da proibição de sacrifício de animais. Se fosse hoje, não tinha mais nenhum salvo sequer. Mas aconteceu algo para nós, porque nós não estávamos dentro desse plano. Esse plano não tinha você, Beth, nem o milagre que você alcançou hoje.
Esse plano não me tinha, nem te tinha. Esse plano nunca te viu, pastor Júlio, porque tinha endereço certo. O plano era para o povo de Israel, o povo amado, escolhido de Deus. E aí a gente pensa numa coisa, quando eu estava meditando sobre esse tema, pastor Júlio, eu fiquei pensando no relógio escatológico, mais exatamente naquela 69. Tudo era para Israel. Era como se o aniversário fosse deles. A festa era para eles. O Filho de Deus, sacrifício perfeito, foi enviado e o sangue era para eles. A direção era para eles. E aí, de repente, entra em função aquela 69, maravilhosa 69 semanas. Porque Jesus é levado ao madeiro pelo povo de Israel, por causa do povo de Israel. Aí a gente se liga naquela palavra, né? Eu vim para os meus e os meus não... O que é? Eu vim para os meus e os meus não me quiseram. Israel não quis, esqueceu da aliança e da promessa que foi feita através do profeta Isaías, que eles veneravam. Esqueceu e não considerou. E não admitiu que o Messias era aquele naquele tempo, não observou as promessas, não observou as profecias, não observou os sinais e perdeu o tempo. E aí Jesus é levantado no madeiro, porque israelita não quis. A mulher samaritana não apelou por ele. Não teve uma testemunha favorável, o cego de Jericó, o coxo, o ressuscitado de Cafarnaum. Meu Deus, ninguém estava lá. Ninguém. Jairo não estava lá. Ninguém estava lá. Os discípulos não estavam lá. Ninguém estava lá para falar a favor, para se levantar, para dizer não, para ser voto vencido. Ninguém levantou a mão contrariamente. E quando Jesus é levantado no madeiro, vou falar uma coisa para vocês. O mundo espiritual gritou. Sabe por quê? O que era para Israel vazou. Saiu o ministério de Jesus para Israel, vazou e saiu de Jerusalém. Quando Jesus desce, que ressuscita, irmãos, em nome de Jesus, quando ele sobe ao madeiro, o relógio para. As 69 semanas de Daniel dá uma interrompida, sabe por quê? O ministério saiu de Jerusalém. A promessa de Jerusalém vazou para minha casa, vazou para a tua casa, te achou lá onde você estava, alcançou as nações do mundo. Saiu da nação de Israel e alcançou as nações do mundo. Por isso o relógio parou, ele vai continuar, sabe quando? Quando o ministério voltar para Israel, quando Jesus levar a sua igreja, quando Jesus vier lutar com o anticristo, aí o relógio escatológico vai fechar a última semana, porque aquela profecia poderosa apontava para nós. E para ela chegar a nós, tinha que vazar os portões das muralhas de Israel. Tinha que sair de dentro daquela nação e alcançar os gentios. A promessa, a nova aliança se chamava Jesus. A nova aliança era o sangue do Cordeiro Imaculado, que alcançou a minha e a tua vida, numa aliança perfeita. A palavra diz que ainda que eu seja infiel, todavia, ele permanece fiel. Um sacrifício universal. Uma aceitação voluntária. O sacrifício é para todos. Quem quiser pode entrar, porque a aliança foi fechada. É o novo tempo. Jesus oferece seu sangue e diz: esse é o sangue da nova aliança. Jesus sabia, porque Jesus já tinha inclusive chorado por isso. Ah, Jerusalém, quantas vezes eu quis te colocar como a galinha põe os seus pintos debaixo das asas, porque eu fui mandada por você. Eu vim aqui por tua causa. Eu vim aqui tentar te juntar outra vez, mas não me quiseram. Eles não quiseram, e naquela hora o relógio parou, porque o ministério saiu de Jerusalém. O ministério foi para os gentios.
A aliança foi extensiva, a aliança foi maior, aquela graça poderosa se derramou e o relógio escatológico parou. Sabe por quê? Porque precisava haver tempo para nós. Precisava haver tempo para que essa palavra alcançasse todos os confins da terra. E hoje a gente ouve um canglô, a gente ouve um anúncio, a gente ouve um burburinho. Tem novidade por aí, sabe qual é? O noivo está voltando. O noivo está chegando. Quem tem aliança fechada, fica de olho, vigia tuas palavras. Sabe por quê? O inimigo furioso tem seus últimos dias nesse tempo, tem suas últimas oportunidades nesse tempo. Vai tentar bloquear a fé, vai tentar lançar pecado, vai trazer legalidades, vai tentar espalhar o povo de Deus, o povo pelo qual Jesus Cristo derramou seu sangue. Vai tentar romper na terra uma aliança que foi estabelecida nos céus, uma aliança mais perfeita. E eu convido você para ler lá em Hebreus, no capítulo 8, verso 6. Uma aliança perfeita, não se rompe, sabe por quê? Não está agora montada na decisão humana, ela já foi completa. Agora cabe a mim entrar dentro de uma aliança que me é oferecida, agora com efeito. Com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas. Promessas que não podem cair, porque foi feita no céu. Promessa que não vai se romper, sabe por quê, pastor? Sabe por qual viés? Pai, se for possível, passa de mim. Todavia, se faça a tua vontade. Então, ou seja, eu não vou aguentar, eu não estou aguentando. Mas eu mesmo não desisto. Vou cumprir tua vontade. Não foi inocente, não foi tolo, não foi débil. Ele sabia para o que vinha, sabia o que tinha e o que ia alcançar. Então, ele não se deixou seduzir. Seduzir é a palavra, porque a gente vai ler, lá quando Jesus chega no deserto, o que a serpente logo tenta fazer? Romper a possibilidade de aliança. Tirar de nós agora o direito a sermos alcançados pela graça salvadora de Jesus. Jesus disse, de maneira nenhuma, eu não vou comer da árvore que Deus disse que eu não coma. Eu não vou fazer o que meu Deus disse que eu não faça. Não se deixou seduzir. Não temeu a fome, a sede, o sacrifício. Não temeu. Se manteve firme. Se manteve firme como deve se manter firme aquele que acredita no sacrifício vicário de Jesus. Um sacrifício que nos conduz vida e que certamente nos levará à eternidade. Fique de pé, amado, em nome de Jesus. Ser aliançado equivale a estar inserido na promessa. Quem é aliançado por Deus, olha para a sua casa e sabe que a casa dele é local onde Deus mora. Quem tem aliança com Deus sabe que Deus não habita aqui. Aqui é local de adoração, é local santificado para adoração. Mas Deus não mora, não reside em casas feitas por mão de homens. Pense nisso quando você se olhar no espelho. Pense nisso. Pense que você é vaso de barro carregando um mais excelente tesouro. E eu vou te dizer, não se trata de joias e de rubis, não se trata de pedras preciosas. É uma analogia para dizer que não há equivalência financeira. Não há nada que possa se comparar ao que está dentro de nós. Nós carregamos em nós o desejo poderoso do nosso Criador. E Deus, quando olha e vê as nossas fraquezas, pastor Júnior, nossas dores que a gente acha que não vai conseguir, aqueles dias terríveis que a amargura chega,
E você vira somente um corpo que adora a Deus. Adora, sabe por quê? Porque quando você não maldiz, quando você não maldiz a situação que você passa, o teu estado é de exaltação ao Senhor. Porque você entende que nada nesse mundo pode nos separar dele. O apóstolo Paulo fala isso com uma grandiosidade incomparável. Ele diz: quem me separará do amor de Deus? Certamente nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades. Você é o trono onde Deus gosta de estar. Nós somos casa preferida de Deus. É em você que Ele gosta de estar. É na tua vida. Ele gosta de transitar na tua situação. Ele gosta de estar naquele teu sufoco, na tua alegria, na tua tristeza. Ele gosta de estar no teu sonho, na tua aspiração. Porque você é parte, é célula do sonho de Deus. É algo que não se pode comparar. Você é o que Deus vê de mais precioso. O homem vai deteriorar essa terra até que ela exploda. Mas nada vai nos tirar do foco daquele que nos criou. Você é joia preciosa. Você é alguém em quem Deus espera e confia. Independente daquela confiança ter sido quebrada lá no Éden. Ele nos olhou através do segundo Adão, do perfeito. Sabe a árvore proibida? Você agora pode comer. Sabe por que as portas do Éden se abriram? Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, eu sou o pão da vida. Quem comer de mim não vai morrer. Não vai morrer. Nós fomos retomados por Deus e reedificados na graça poderosa de Jesus. A esperança para nós, sim. A palavra é de eternidade. Há novidades para a nossa vida. Sabe, aquela nossa família foi Deus que nos deu, é nossa. É a melhor, é a mais bonita. É aquela por quem nós clamamos com a mesma intensidade que o Pai que está no céu. É tua, tem teu DNA. É tua e foi Deus quem te deu. Nessa noite, nos achegamos a Deus como filho pródigo. Não é menorizando o sacrifício da cruz, é reedificando a nossa confiança naquele que espera por nós. É recolocando a nossa confiança naquele que o tempo todo esteve no portão. Aquele que não mudou de posição. Nós mudamos tantas vezes, Deus. Tomamos tanto atalho nessa nossa existência insignificante. Tomamos tantos caminhos tortos, meu Deus, dentro da nossa vã maneira de viver. Deus, quanta coisa poderíamos ter deixado para lá, mas metemos a cara. Não ouvimos o Senhor falar. Não entendemos, Deus, o som da Tua voz. E às vezes erramos o passo. E muitas vezes erramos o passo, Senhor. Mas Tu és Deus poderoso, que nos veste de honra, que nos tira do patamar de baixo, nos põe no de cima, que calça os nossos pés, meu Deus, com a liberdade da Tua palavra. Meu Deus, que põe anéis nas nossas mãos, nos trazendo e nos reedificando na honra que o Senhor nos deu. E nessa noite, Deus, queremos refazer alianças contigo. Queremos colocar, meu Deus, nossos sonhos de novo no Éden. Deus, nós batemos na porta sim, porque hoje nós temos acesso à vida. Hoje nós podemos outra vez, não só entrar, meu Deus, mas também provar do pão da vida. E quem prova, meu Deus, daquele pão volta a ter vida. E quem prova daquele pão vai viver eternamente, conforme o Senhor sonhou para nós.
E nessa noite nós tomamos posse disso em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Você já escreveu o seu pedido de oração? Tudo pode. Nós vamos estar agora mesmo clamando. Tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Pega o seu pedido de oração. Nós vamos estar aqui durante as semanas, as terças do mês de julho, intercedendo. E eu proponho aqui, o pastor Júlio colocou aqui, alianças quebradas, alianças feitas, alianças novas alianças. Eu proponho que você ponha aqui o teu voto de refazer alianças. Refazer aliança. No lugar que está essa aliança quebrada, pensa nela. Pensa nela e põe um risco. Põe uma linha lá em cima. Sabe por quê? Porque o que já foi não vai afetar o que será. Não vai. O que já foi, já passou. E Deus vai trabalhar na nossa vida aquilo que vivemos agora e o que vamos para o futuro. Aquela aliança quebrada está aqui. Está aqui nesse pedido. Você só não precisa escrever, porque o que já foi, passou. Faz o teu risco nela. Você sabe o que foi. Passa o teu risco em cima. Significa que eu apago, eu retiro da minha vida tudo que me traz dor. Tudo que lembra do meu tempo pregresso, do meu tempo ruim, do meu tempo de fracasso, saiu, porque a aliança quebrada remete a fracassos, a coisas que não se concluíram, a coisa que ficou pelo caminho. Então, agora escreva teu novo sonho, escreva o teu projeto futuro, fazendo pactos com Deus. Querido Deus e amado Pai, nesta noite nós te consagramos a nossa história, Deus. Pai, em nome de Jesus, põe a tua mão sobre a nossa vida e fortaleça, meu Deus, o nosso ânimo. Deus, unja os nossos olhos e ouvidos, de maneira, meu Deus, que os sons dessa terra não desviem o nosso caminho, nem aquilo que o Senhor tem projetado para nós. Pai, que os nossos lábios não falem coisas que vão ofender o teu reino ou maltratar o teu coração, Senhor. Tu tens planos maiores para a nossa vida. Meu Deus, os teus planos são melhores e nós queremos viver os teus sonhos. Toma a tua casa, a tua igreja, a tua amada, a tua noiva, Senhor, que tem guerreado, meu Deus, tem encarado batalhas, mas em todas elas tem se tornado mais do que vencedora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Nós já vamos terminar. Mas antes de nós terminarmos, quando Deus nos deu assim, não é campanha, eu não coloco como campanha, né? Eu coloco como algo que Deus colocou no nosso coração. Eu não sentei e conversei com a pastora Regina em relação a isso, que eu fiz isso hoje de manhã. Tá? E conforme ela ia pregando, Deus vai ministrando em nossos corações, e tudo aquilo que ela falou nos vai trazendo uma lembrança de algumas coisas, né? E Deus me mostra como é que é feita uma aliança. Eu nunca vi fazer uma aliança, mas eu sei que leva no fogo, vai para o fogo, não sei para onde. Tá, e a gente está preparando uma aliança. E a gente conversou uma vez, eu falei assim, Regina, vamos fazer uma aliança, isso aqui é aberta, é quebrada, né? E Deus, ele não faz aliança com ninguém quebrado. Ele faz uma aliança inteira.
E aí a gente começa, aí Deus começa a ministrar em nossos corações. Ali eu ouvindo a pastora Regina pregar, e eu comecei a imaginar como é a aliança. Ela não se desgruda, porque ela tem que fazer um círculo, né? Então ali tem cada moléculazinha daquela ali, ela está ali juntinha. É assim que o Senhor quer a sua igreja, juntinha. Porque quando ela é colocada no nosso dedo, a gente emagrece, a gente engorda, mas ela não sai do nosso dedo. Ela não sai da nossa vida. Você pode estar engordando na presença do Senhor, fazendo 1000 coisas. Você pode estar magrinho, mas Deus não quebra a aliança. Ele coloca a aliança no seu dedo, na sua vida e até a eternidade. Quando você aceita Jesus, aí quando eu coloquei aqui aliança quebrada, aí eu falei assim, mas por que aliança quebrada? E a pastora Regina, assim, através dessa aliança que nós temos na presença do Senhor, ela ministrou muito bem isso. Porque as coisas quebradas já foram embora, nós já quebramos, já jogamos fora. Mas temos lembrança das coisas que jogamos fora, das coisas quebradas. E às vezes nós vamos lá no lixo, né? E vamos lá e pegamos aquela aliança quebrada. E começamos a fazer tudo errado outra vez. Adão teve a oportunidade de não fazer isso, mas ele foi lá, no lixo, e pegou a aliança quebrada. Então nós hoje pagamos o preço por ele, glória a Deus por isso, mas ele enviou o seu único filho, que nunca vai quebrar sua aliança com o seu povo. Eu gostaria muito, enquanto eu estou ministrando, assim, Deus está falando no nosso coração, como a igreja fosse aliançada de verdade. Não é só com um propósito que nós fazemos, um culto que nós fazemos, mas com os irmãos em Cristo. Nós temos que ter uma aliança mesmo, de verdade. Nós temos que ver o erro do irmão, as qualidades do irmão, mas sermos aliançados com o irmão. Porque quando nós estamos aliançados com o irmão, estamos aliançados com Deus, porque todos nós, diante do Senhor, somos irmãos. Ele tem som. E quando ele forma a aliança entre nós, é para toda a vida. Mesmo aquele defeito maior que o irmão tem, nós temos que olhar para ele e falarmos, vamos te ajudar a levantar. Se você caiu, a gente levanta você. A gente sempre vê o erro do outro, nunca vê o nosso erro. Hoje pela manhã eu estava conversando muito com a Flávia, né? E a gente passa por momentos tão difíceis, coisas tão tremendas, mas Deus ele tem uma aliança conosco que não permite que nós se dispersamos. Saímos da presença, porque sempre ele levanta alguém para falar assim, ó, Deus tem uma aliança contigo. Deus ele te comprou com sangue precioso do seu próprio filho, o seu único filho. E a aliança é eterna. Até Jesus voltar, eu gostaria muito que a igreja do Senhor fosse realmente todas unidas como uma aliança. Como não tem como se quebrar, acabou. A gente já não pode mais usar, porque ela vai cair do dedo, vai cair da nossa vida. Vamos fazer uma aliança com o Senhor de verdade. Eu até conversei com o pastor essa semana em relação a algumas coisas que eu falei domingo passado, e eu estou esperando a resposta, não do pastor Roberto, mas de Deus na vida do pastor Roberto. E porque nós temos uma aliança, né, com o nosso pastor, lógico que temos. Mas a primeira aliança que nós assinamos e fazemos é com Deus. Eu sempre falei isso com o nosso pastor. Pastor, eu não sirvo Roberto Barnabé. Eu sirvo a Deus perante Roberto Barnabé, perante nosso pastor, nosso líder. Mas eu tenho uma aliança com Deus, por isso que nós não quebramos aliança com o homem, que é o nosso líder, nosso pastor, aquele que Deus tem colocado como anjo desse lugar. Então você tem que ter aliança não só com Deus, não. Tem aliança com o teu irmão, com a tua irmã, com o ministério de louvor, com o ministério de som, com o ministério das crianças, com o ministério de intercessão, com o ministério diaconal, porque nós todos somos um. A aliança não pode ser quebrada. Ela já é, né, triângulo, é redonda, para que você não possa tirar do dedo. Quando você arranca aquela aliança, você não tem mais pacto com Deus. Quando eu aceitei Jesus há 40 e poucos anos atrás, eu falei, Senhor, eu quero uma aliança contigo. Já passei por tanta coisa. Eu falei, Senhor, vou jogar essa aliança fora.
E Deus falou assim, ela está no teu Deus, está agarrada. Ela já faz aquele sinalzinho, né? Quando a gente usa muito tempo um anel, uma aliança, aí a gente toma sol, não fica aquela marquinha. Mesmo que você tire, a marca vai estar em você. Porque a aliança do Senhor, ela não sai nunca da tua vida. Pertence a Ele, nós pertencemos a Ele. E essa eu gostaria que os pastores, os ministros, todas as pessoas convidassem outras pessoas. Não estou fazendo isso para encher culto, não. É para nós estarmos aliançados. Porque naquele grande dia, nós estaremos todos juntos. Porque o Senhor vai chamar aqueles aliançados com Ele. Nós estamos esperando, todos nós estamos esperando isso. E vai ser bênção, com certeza, vai ser bênção. E você leva aí o seu pedido para casa, esse pedido vai lá ver, uma pastora já quebrou, né? Já quebrou. Vamos fazer umas novas alianças. O que eu fiz que deve ser renovado? O que eu não fiz que eu tenho que fazer ainda? Porque todo dia a gente cresce na presença do Senhor. Todo dia nós temos que aprender com o Senhor. A gente olha um animal na rua, a gente aprende com Deus. Eu, pelo menos, vejo isso. A gente olha uma pessoa que não conhece a Cristo como o Senhor da vida deles, nós aprendemos com aquela pessoa. Sabe por quê? Porque Deus tem aliança com todas as pessoas. Todos. Nós precisamos nos aliançar ao Senhor. Amém? Deus abençoe cada um de nós, possamos ter uma festa de semana abençoada. Domingo estaremos aí. Não sei se tem alguma coisa para as mulheres, final de semana não, né? Acho que amanhã um ensaio coral temos aqui e tal. Glória a Deus, Deus abençoe todos nós. Amanhã o pastor vai estar passando lá pela cirurgia. Nós estamos orando porque nós temos uma aliança com Deus. E por ter uma aliança com Deus... Oi? Ah, sim, quinta-feira já estamos aí com os homens sendo aliançados, né? Porque nós temos que fazer a obra de verdade. Às vezes a gente deixa de vir para o culto, porque o culto é dirigido por mulher, o culto é dirigido por homem, o culto é das crianças. Não, o culto é nós com Deus, para Deus. Hoje choveu um pouquinho, o pessoal ficou em casa, glória a Deus, aleluia. A aliança foi quebrada? Não. Mas poderíamos estar com uma aliança bem mais grossa neste lugar, não poderíamos? Amém? Mas glória a Deus, amém. Senhor Deus e Pai, diante da Tua presença, nós somos gratos a Ti, Senhor Deus. Porque naquela cruz, Senhor Deus, Tu nos fortaleceu, nos colocou, Senhor Deus, num patamar de filhos, Senhor. Toma, Senhor Deus, as nossas vidas em Tuas mãos, que possamos verdadeiramente, a cada manhã, a cada dia, Senhor Deus, estarmos renovando as nossas alianças contigo, Senhor Deus. Nos leva debaixo da Tua proteção os nossos lares, nos guarde, Senhor Deus, nos dê uma noite reparadora de sono, gostosa, Senhor Deus, porque sabemos que quando nós dormimos, Tu estás acordado, velando por cada um de nós. Toma o nosso dia de quarta-feira, aqueles que vão trabalhar, aqueles que vão estudar, aquelas pessoas que vão estar em casa, Senhor Deus, que eles possam sentir sempre a Sua presença, que eles possam estar, Pai amado, aliançados contigo, Senhor. Pai amado, Pai querido, que nós possamos verdadeiramente dizer que somos filhos seus e ser chamado por Ti de filhos. Pai, nos leva debaixo da Tua proteção nossos lares. E que a graça e a paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e poderoso amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo esteja com cada um de nós, não somente nesta reunião, mas até que o Senhor Jesus venha renovar a aliança perpétua que Ele já prometeu para nós e possamos estar reinando com Ele, possamos dizer amém por isso. Glória a Deus, amém, glória a Deus. Abençoe, seja a noite de cada um.